Dados da Associação Comercial e Industrial de Campinas apontam queda de 40% na emissão de cheques na cidade nos últimos 5 anos. Essa forma de pagamento é cada vez mais rara de se ver por aí. O cheque, que há alguns anos era muito comum no comércio, atualmente vem perdendo espaço para os cartões, o famoso dinheiro de plástico. De acordo com o levantamento da SIC, a queda na emissão de cheques nos últimos 5 anos foi de aproximadamente 40% em Campinas. Passou de cerca de 1,5 bilhão em 2007 para pouco mais de 900 milhões em 2012. A Renata tem na carteira quase 10 cartões. Cada um é usado para um tipo de pagamento e ela não abre mão dessa comodidade. Você pode controlar melhor a fatura, o que você gastou. E em alguns lugares, fazendo cartão, você tem mais vantagem na compra. Então, eu acho que isso é melhor do que o cheque, que você tem que verificar quando vai compensar. Às vezes não cai no dia certo, às vezes cai 3 cheques no mesmo mês. Então, eu acho que o cartão é melhor pelo controle e pela facilidade. O comércio sente cada vez mais a queda do uso dos cheques na hora de pagar as compras. Neste estabelecimento, por exemplo, há 2 anos, quase 50% das vendas eram quitadas com este tipo de pagamento. Atualmente, esse número não chega nem a 10%. Antigamente, comprar com cheque era normal, a pessoa dividia, parcelava. Hoje em dia é raro você ter uma compra com cheque. Todos os clientes preferem o cartão. Parcela, é prático para ele e prático para a gente que recebe. Segundo os atendentes de caixa desta loja, por semana eles recebem apenas 2 ou 3 cheques. Algumas contas são pagas em dinheiro e a grande maioria com os cartões. Na gaveta, nem o espaço que antes era destinado a eles existe mais. Para os comerciantes, mesmo com a taxa que se paga para ter o terminal destinado ao cartão de crédito, ainda compensa. Com o advento dos cartões, a gente tem mais segurança na hora da venda. Você vende e é garantia de receber. O cheque, você sabe, tinha aqueles cheques que voltavam, a inadimplência era alta, erro no talão de cheque na hora de assinar, voltava o cheque, então tinha todas aquelas complicações. Mas o avanço da tecnologia não muda o pensamento daquelas pessoas que se habituaram a usar o cheque. José Ribeiro, por exemplo, tem esse costume há 50 anos e não sai de casa sem uma folha na carteira. É uma cultura antiga, não existia um outro tipo, era o mais prático, era o dinheiro, então o talão de cheque. Eu me habituei a ter cheque, sempre tive, espero que tenha sempre. Eu trabalho com 3 bancos e tenho sempre o talão de cheque. Não hoje, depois de um acontecimento aí, eu carrego sempre uma folha ou outra de um banco, sempre eu tenho na carteira. Apesar da redução, a boa notícia para o José é que os cheques não devem sair totalmente de circulação. Eu acho que isso não acaba, tá certo? Hoje, agora ele vai diminuir mais ainda, porque você tem alguns mecanismos modernos, né, atuais, né? A digitação está aí para mostrar isso, né? O cartão de crédito hoje é uma evolução fantástica, tá certo? Então, ele é um substituto quase que, não digo natural, mas eu acho que ele vai substituir ainda mais o cheque. O número de casas noturnas interditadas pela Prefeitura por falta de alvará caiu para 15 neste sábado. Ontem, a cidade registrava um total de 20 boates lacradas pela administração pública. Na noite de ontem, 4 donos de estabelecimentos conseguiram, junto ao Corpo de Bombeiros, uma autorização para o funcionamento imediato. No período entre 31 de janeiro e 7 de fevereiro, a fiscalização vistoriou 30 estabelecimentos, sendo que 11 deles foram liberados após a vistoria. Em 3 casas noturnas, os donos não foram encontrados, e uma das boates encerrou as atividades após a fiscalização. As obras de reforma nas rodovias Dom Pedro I e Zeferino Vaz foram suspensas hoje por causa do grande número de veículos que deve passar pelas rodovias no primeiro dia de carnaval. De acordo com a concessionária que administra as rodovias, algumas obras serão retomadas amanhã e na segunda-feira, mas voltarão a ser suspensas na terça-feira por causa da volta do feriado. Ao todo, são esperados cerca de 690 mil veículos até a meia-noite do dia 12. A Defesa Civil colocou a cidade de Campinas em estado de atenção por causa do acumulado de chuvas nas últimas 72 horas. De acordo com o órgão, a cidade tem um acumulado de 91 milímetros desde quinta-feira. Outras 31 cidades em todo o estado estão em observação. Veja agora as notícias que foram destaque nas edições desta semana no Band Cidade. Foi enterrado em Campinas o corpo do engenheiro agrônomo que morreu ao tentar defender a esposa durante um assalto.
Sérgio Záquia, de 60 anos, foi baleado pelos criminosos que depois fugiram sem levar nada. Ele era irmão e sobrinho dos donos da tradicional indústria de chapéus Cury. Uma explosão em um restaurante de Mogi Guaçu deixou 5 pessoas feridas. Um vazamento de gás pode ter sido a causa do acidente. 3 vítimas foram internadas na Santa Casa de Mogi Guaçu em estado grave e depois transferidas para centros especializados em queimados do estado. A Polícia Civil começou a fazer a reconstituição dos exames de ressonância magnética dos 3 pacientes que morreram no final de janeiro no Hospital Vera Cruz, em Campinas. A polícia prendeu um suspeito de participar do assassinato do engenheiro agrônomo que foi baleado na noite do último domingo durante uma tentativa de assalto em Campinas. Um adolescente que também teria participado do crime ainda está sendo procurado. Terminou no início da madrugada da quinta-feira a reconstituição dos exames de ressonância magnética no Hospital Vera Cruz, em Campinas. Cerca de 30 pessoas participaram da simulação, que tem o objetivo de ajudar nas investigações sobre as circunstâncias das mortes. A Secretaria de Saúde de Campinas detectou uma falha no procedimento da clínica terceirizada responsável pelos exames de ressonância magnética que deixaram 3 pessoas mortas no dia 28 de janeiro no Hospital Vera Cruz. Uma quadrilha de assaltantes causou pânico entre funcionários de um restaurante em Louveira na madrugada. Armados com fuzis e escopetas, os bandidos tinham como alvo os caixas eletrônicos que funcionam no estabelecimento. O valor roubado não foi divulgado. Áreas de instabilidade associadas ao corredor de umidade da Amazônia ainda impedem que o tempo fique firme na região. O sol vai aparecer entre nuvens neste domingo de carnaval. As temperaturas começam a subir de novo e, por causa do calor, pode chover em vários momentos do dia. Em Serra Negra, máxima de 26 graus. Em Campinas, de 28. Em Jaguariúna e Pedreira, os termômetros podem chegar aos 30 graus. No próximo bloco, na contramão da folia, jovens buscam o sossego dos retiros espirituais.